lá, vamos começar por locomoções. Como você se locomove? De avião, de trem, metrô, ônibus, táxi, Uber, certo? Maneiras de se locomover, essenciais aí numa viagem, certo? Então, uma pergunta, assim, uma primeira pergunta, quando você quer pegar um ônibus, você quer pegar um ônibus na Espanha ou em qualquer país que fale espanhol, qualquer país da América Latina, ¿dónde puedo tomar el autobús? ¿Dónde puedo tomar el autobús? Então, você está lá caminhando pela rua, você não sabe onde é que pega o ônibus, você precisa pegar um ônibus para ir para o seu hotel, por exemplo. Você já sabe qual é o ônibus, você já tem essa informação, mas você não sabe onde pega o ônibus naquele lugar que você está. ¿Dónde puedo tomar el autobús? Também posso perguntar, ¿dónde puedo coger el autobús? ¿Dónde puedo agarrar el autobús? Vou explicar aí questões sobre esses dois verbos, correr e agarrar, que, dependendo do país, você não pode usar um deles, tá? Já chego lá. Por isso que eu comecei por ¿dónde puedo tomar? Porque se você usar o ¿dónde puedo tomar el autobús, não vai ter problema nenhum, ok? Você vai se dar bem, certo? Palavra ônibus. A palavra ônibus é uma das que tem uma variação de vocabulário, assim, incrível em espanhol. Tem muita variação de vocabulário com relação à palavra ônibus. Por isso, em caso de dúvida, use autobus. Então, a frase que eu estou passando para vocês é aquela frase neutra, que se você estiver em qualquer país, eles vão te entender. Não vai dar duplo sentido, nada. ¿Dónde puedo tomar el autobús? Punto. Simple. De acordo? Porém, autobus também pode ser dito como bus, coletivo, ônibus, autocar. Em alguns países, por exemplo, Cuba, Puerto Rico, eles utilizam a palavra guagua. Ônibus em Cuba, Puerto Rico é guagua. Porém, guagua no Chile significa um bebê, um bebezinho. Tem até uma história curiosa sobre isso. Um chileno saiu para jantar com uma cubana. Em Cuba, guagua significa ônibus, ok? Então, esse chileno saiu para jantar com essa cubana e durante o jantar ele disse para ela que ele tinha dos guaguas. Dos guaguas. E a mulher ficou muito interessada, se animou e pensou, esse homem é rico, ele tem dos guaguas, 2 ônibus. Porque guagua em Cuba é ônibus, ok? Foi quando o chileno tirou da carteira uma foto dos seus 2 filhos bebês e mostrou para ela. Mira, mira mis guaguas. E quando ela viu, as guaguas não eram 2 ônibus, eram 2 bebês. Por quê? Porque no Chile, guagua é bebê. E guagua em Cuba, Costa Rica é ônibus, certo? Porto Rico, Costa Rica, Cuba, enfim, certo? Então tem muita variação aí de vocabulário com relação à palavra guagua. Por isso que é melhor usar autobus, porque aí você não vai ter problemas. Autobus todos vão entender. E usar o verbo tomar, ok? Tem uma palavra muito curiosa, usada bastante na Venezuela, usada também na Colômbia, no Equador, para se referir à palavra autobus, a palavra ônibus, que é uma palavra, em português não é uma palavra bonita, é uma palavra vulgar, mas para eles significa ônibus, que é a palavra buceta. Se escreve B-U-S-E-T-A. Vocês já devem ter ouvido essa piada por aí, né? Mas para eles não é vulgar, não quer dizer nada, não é a mesma coisa do português, ok? É simplesmente um ônibus. Então, se você for para Venezuela, se você for para Colômbia, se você for para o Equador, você provavelmente vai ouvir ele se referindo a ônibus como buceta. Não é nada demais lá, é simplesmente um ônibus, certo? Então, tem muita variação, autobus, bus, coletivo, guagua, de acordo com o país onde você está, ônibus, etc, ok? Não consigo entrar em muitos detalhes sobre isso aqui com vocês, mas já deu para vocês terem uma ideia. Agora, vamos voltar ao verbo da frase. Eu disse para vocês, ¿dónde puedo tomar um autobus? Tomar também seria um verbo aí neutro, que você não vai ter problemas em nenhum país. Por quê? Porque na Espanha, eles utilizam muito o verbo correr. Correr. C-O-G-E-R. Se você segue o meu canal, você já viu um vídeo que eu fiz sobre a diferença de correr na Espanha e correr na Argentina. Se você não viu, vai lá assistir. Tá lá no YouTube, tá lá no Instagram, ok? Então, correr na Espanha significa pegar.
Donde puedo correr el autobús? Onde eu posso pegar o ônibus? Aqui em português a gente também usa o verbo pegar. Então, na Espanha seria correr. Correr. A letra G seguida de E, ela tem som de R, é o R da garganta, correr. Certo? Porém, na Argentina, correr é a relação sexual. Então, na Argentina, você não deve, por exemplo, dizer que vas a correr el autobús. Correr el autobús para um argentino é ter uma relação sexual com o ônibus. Não, não é isso que você quer, né? Você quer pegar o ônibus para chegar em algum lugar. Então lá você vai dizer agarrar. Donde puedo agarrar el autobús? Agarrar. Agarrar na Argentina, pegar. Correr na Argentina é a relação sexual. Então correr, o verbo correr, é muito utilizado no espanhol ibérico, no espanhol da Espanha. Lá não vai ter problema nenhum, é assim que eles usam o tempo todo. Porém, na Argentina, correr é a relação sexual. Então, você tem que dizer agarrar. Ficou na dúvida? Fala tomar. Donde puedo tomar el autobús? Donde puedo tomar el tren? Donde puedo tomar el metro? Metro. Na Argentina também eles não falam metro, eles falam subte. Subte, de subterrâneo, subte. Donde puedo agarrar el subte? Ok? Ó, já começamos aí com um monte de informações. Estão prestando atenção? Anotem tudo isso aí, para quando vocês forem viajar, vocês saberem todas essas dicas. Então, vocês percebam que só por isso que eu estou falando aqui hoje, imagina quanta coisa legal tem lá no meu curso de espanhol para viagem. Porque eu não consigo falar tudo aqui para vocês, não tenho tempo para isso. Mas só aí na primeira frase, com as questões da palavra autobus e do verbo correr, agarrar, vocês já podem ver quantas coisas legais vocês vão aprender no curso de espanhol para viagem. Não simplesmente as frases, né? Questões que vão envolver ali o dia a dia das cidades, o dia a dia do país, enfim. Ok? Outra pergunta comum numa viagem. A que hora sale o autobús para a praia? Você quer estar numa cidade que você quer ir até a praia, por exemplo. A que hora sale el autobús para la playa? A que hora sale el autobús para la playa? Se você está no Uruguai, se você está na Argentina, playa. É assim que eles pronunciam. Mas você não precisa se preocupar com esses detalhes de pronúncia se você está indo só fazer uma viagem. Calma. Se você fala playa, todo mundo te entende na Argentina. Eles não vão mudar a maneira de falar, porque a maneira de falar deles é playa. Eles não vão mudar a maneira de falar para cada turista que fizer uma pergunta para eles. Ok? Mas eles entendem. Então você tem que saber que há essa variação de pronúncia. Eu também tenho vídeos no meu canal que eu falo sobre a pronúncia do alfabeto, as letras em espanhol. Então, se você já me segue, você já assistiu. Se você me segue e não assistiu, vai lá ver depois. E se você chegou aqui agora, já aproveita para seguir meu canal e vai acompanhando todas as informações legais que tem lá para você. ¿Sabes dónde puedo encontrar la estación de metro? Você quer pegar o metrô. ¿Dónde puedo encontrar la estación de metro? ¿Dónde está la estación de metro? ¿Dónde está la estación de metro? É até mais fácil, né? Do que donde puedo encontrar. ¿Dónde está? Sempre que você for usar localizações, você usa o verbo estar. ¿Dónde está la estación de metro? ¿Dónde está la estación de subte? Na Argentina, por exemplo. ¿Dónde está la estación de trem? Certo? Na aula que eu falei sobre comece a falar espanhol hoje, eu também passei vários interrogativos. E esses interrogativos, se você assistiu, você já aprendeu e você vai usar em diversas frases. Certo? Por isso que aquela live foi muito legal. Foi o pontapé inicial para você começar a falar espanhol. Certo? Necesito um pasaje para la estación tal, por favor. Necessito um pasaje para determinada estação. Você sabe que você no Chile vai ter que descer na estação tal, se você quiser comer lá no bairro Bella Vista, que é onde tem um complexo grande de restaurantes. Então você tá, por exemplo, lá na Providência e você quer ir lá para Bella Vista. Tem metrô no Chile, em Santiago. Então você vai pegar esse metrô para sair da Providência, que é um bairro, e ir até Bella Vista, que é outro bairro. Eu necessito um pasaje para a estação tal. Certo? ¿Dónde puedo comprar los billetes? Los billetes, as pasagens. ¿Dónde puedo comprar los billetes? ¿Dónde está la estación de tren más cerca? Cerca em espanhol significa perto. Cerca não é cerca, como em português, ok? Cerca é perto. Então, ¿dónde
está a estação de trem mais cerca? Onde está a estação de metro mais cerca? Onde está a parada de autobus mais cerca? Então, são palavras-chave aí que, se você conhece essas palavras-chave, você consegue usar em várias frases, formular várias frases. Chegou no metrô, chegou na estação de trem, chegou no aeroporto, por exemplo. Aí você precisa comprar esses bilhetes, você precisa comprar essa passagem. Aonde você compra isso? Naquele guichê, naquele balcão ali para você fazer a compra. Aquilo em espanhol se chama taquilha. Onde está a taquilha? Se você pergunta onde está a taquilha, a pessoa já entende que você está procurando lugar para comprar o seu bilhete, a sua passagem. Taquilha, taquidja, taquicha, depende aí do país também, uma pronúncia diferente para essa letra, 2 L's. Chegou na taquilha, aí você vai falar o que para a pessoa que está lá vendendo? Um bilhete sencillo. Um bilhete sencillo significa uma passagem simples, ou seja, só ida. Você quer comprar só a ida, na volta você vai voltar a pé. Sei lá, por exemplo. Ok? Um bilhete ida e vuelta. Ida e vuelta. Então você já compra a ida e a volta. Na volta você não precisa parar na taquilha, pegar fila, enfim. Já está com o bilhete lá. Certo? Então, onde está a taquilha? É o lugar onde você compra a passagem, o bilhete de trem, de avião, de metrô, de ônibus, não importa. E um bilhete sencillo é uma passagem simples, só ida. E um bilhete ida e vuelta, ida e volta. Ok? Mi equipaje no llegó todavía. Você está lá no aeroporto, esperando liberarem a sua mala de viagem. Aquela mala que você viajou a partir de agora e não vai mais levar o portunhol na mala. Lembra que essa live é para isso? Que você não vai levar o seu portunhol na mala? Então, você vai levar o seu espanhol na mala. Você vai levar essas frases aqui, úteis para uma viagem na mala. Mas a sua mala não chega. Você está lá na esteira esperando a mala e a mala não aparece. Então, como é que você vai falar que a sua mala não chegou? Se você fala portunhol, ai meu Deus do céu, aí é uma situação de desespero que você precisa da sua mala e você não sabe falar. Mala, mala em espanhol é má. La comida está mala. Se eu falo que la comida está mala, é porque ela está estragada. Se eu digo que la persona es mala, significa que ela é má. Então você vai falar que la mala. Aí você começa a gritar, né? Porque você acha que o cara é surdo. Repara, quando a gente não sabe falar a língua, a gente começa a gritar com a pessoa, achando que ela é surda. Ela não é surda, ela só não entende a sua língua, não precisa gritar. Certo? Então você vai simplesmente chegar e falar: mi equipaje no llegó. Mi equipaje no llegó todavía. Mi maleta no llegó todavía. Todavía significa ainda. A minha mala não chegou ainda. O meu equipamento de viagem não chegou. Ok? Mi maleta, mi equipaje. Maleta. Mala. Em espanhol. Chegou no país. Você chega no país, você precisa usar o dinheiro, né? A moeda do país. Ok? Então você precisa ir para uma casa de câmbio. Trocar esse dinheiro, trocar o real pela moeda do país. Geralmente você leva pouco dinheiro em espécie e chega lá você troca mais, né? Porque é sempre bom ter dinheiro para alguma eventualidade. Então, ¿dónde queda la casa de cambio? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa de cambio? ¿Dónde queda la casa de cambio? E aí você vai lá e troca o seu dinheiro pela moeda local. Muito bem. Então, olha quantas frases aí relacionadas à locomoção. Vou repetir para vocês. Olha lá, desde a primeira. ¿Dónde puedo tomar? ¿Dónde puedo correr? ¿Dónde puedo agarrar el autobús, el tren, el metro, el avión? Enfim. ¿A qué hora sale el autobús para la playa? ¿Dónde puedo encontrar la estación de metro? ¿Dónde está la estación de metro, la estación de súbite, la estación de tren? Necesito un pasaje para la estación Bella Vista, por favor. Lembre-se sempre na hora da abordagem. Buenos dias, com permiso. ¿Dónde está la parada de autobús? Gracias, muy amable. Adiós. Ok? Boa educação, né? ¿Dónde puedo comprar los billetes? ¿Dónde está la estación de metro más cerca? Cerca, perto. ¿Dónde está la taquilha? Que é o guichê onde você vai comprar a sua passagem. Necesito um bilhete sencillo, só ida. Um bilhete ida e vuelta. Mi equipaje no llegó todavía. Minha mala não chegou ainda. ¿Dónde está la casa de cambio? Então já dá para você chegar aí em algum país da América Latina ou mesmo na Espanha
um pouco mais tranquilo agora, depois dessas, né?